Eu assisto Live TV PG, você sabe por quê? Quando a lâmpada se apaga, nova luz deve ser ligada. A Live TV PG foi esta radiosa claridade, premiada inúmeras vezes, que surgiu na horinha certa. Agradecemos a Deus pelo evento. Saduceu moderno assumiu postura professoral diante de ouvinte que queria uma resposta e respondeu. Davi feria aquela terra, matando homens, mulheres, e tomava ovelhas, bois, jumentos, camelos, e as próprias roupas das vítimas, veja só. E justificavam os crimes genocidas dizendo, quase que ironicamente, é para que não nos denunciem. 1 Samuel 27, verso 9. Bíblia dizendo, hein? Não sou eu. O verso 8 anterior a este mostra Davi e comparsas agredindo jesuritas, gersitas e amalequitas, matando sem parar. E logo em seguida suplicando perdão todo o tempo. Davi não preenchia qualquer justificativa para a absolvição, porque ele pedia o perdão e dali a pouco fazia a mesma coisa, o mesmo crime. A Bíblia diz em Mateus 9,13, misericórdia quero e não holocaustos. Será que o holocausto e lisonja do salmista engambelaram Jeová e venderam sua justiça? Com preciosa ajuda de bons amigos, teremos ótimo som e imagem perfeita. O tema de hoje será esquerda e direita da tensão. Viver tenso se tornou quase invariável entre humanos. Poucos escapam às pressões que bombardeiam seres viventes. Nunca estivemos tão sujeitos ao desgaste físico e mental, e também espiritual, que a transição planetária nos vem acarretando. Encontramos-nos no vértice de ângulo, espremido e inermes. Só dois caminhos nos restam. Dominar pela força do Espírito, com a ajuda de Deus, é claro, este dito assédio, ou capitular de vez, entregar os pontos. Não existem alternativas. As cartas estão definidas. Elas apontam nossa propensão congênita para assumir riscos, sem avaliação prévia de recursos defensivos. Estaremos desperdiçando energias neste confronto desigual? Mortes prematuras de pessoas capazes não serão alertas evidentes? É natural que carro antigo dê problema. Pessoa idosa, dentro do mesmo raciocínio, elas se tornam suscetíveis. A juventude, todavia, pressionada pelo cotidiano, precisa e deve receber lições defensivas.
Quando nossos corpos são submetidos à contínua tensão, o desgaste pode gerar síndromes perigosas. A continuidade do castigo poderá ocasionar até falência generalizada de órgãos diretamente atingidos. O Dr. Hans Selye, no século passado, submeteu ratos a variadas e incomodativas contrariedades. Usou fadiga, frio, frustração, ruído excessivo, venenos e outros desconfortos para testes de resistência dos bichinhos. O resultado foi aquilo que o cientista esperava. Apareceram danos significativos, alguns irreversíveis. A autópsia dos ratos mortos mostrou aumento das glândulas renais, contração do timo e das glândulas linfáticas e úlceras pépticas. Ficou evidente que a tensão representara a perversa vilã neste compulsivo ciclo de transição planetária. As glândulas endócrinas do corpo, principalmente pituitária e renais, cooperam para manter um ambiente saudável. Quando ameaçadas, porém, elas reagem. Quer se trate de rato exposto à exaustão, quer seja secretária doméstica repreendida pela patroa, o resultado é o mesmo. A pressão arterial e a taxa de açúcar no sangue se elevam. O estômago sofre acidez e as artérias alertadas pela campainha do alarme ficam contraídas. Somente depois do afastamento do perigo, as glândulas recomeçam a produzir hormônios calmantes. Tudo perfeitamente previsível até certo ponto. Se a guerra se prolongar, porém, se gaviões continuarem rondando, o medo obrigará os galináceos a prolongarem suas funestas expectativas. Sejam frangos, sejam pessoas, sejam ratos, todos sofrem diante de expectativas sombrias. E neste clima de prolongamento da crise, ela propicia condições para que a enfermidade se estabeleça. Nesse caso, Getúlio, para gozarmos saúde, teríamos que viver protegidos numa redoma de vidro? A pergunta, amigo, embora válida, esbarra em resultado pouco aproveitável. De que vale artificialmente fingir que algo não me atinge, se o que faço é apenas fugir, fugir e fugir? Fugir da raia. Nero, imperador de Roma, fugiu da raia diante da crise, quando pediu que o seu escravo o matasse. Aliás, não esta, mas outros tipos de alienações vêm sendo difundidas até por pregadores. Dores ou doenças devem ser repreendidas e rejeitadas. Certo será exigir merecida limpeza e salvação sem esforço. Estes vivem iludidos por absoluta ausência de modéstia. Eles pensam, longe do mundo e dos males do mundo, e a Deus tensão, e estão errados.
Jesus derruba esta gente dos seus cavalos e das suas expectativas mirabolantes, dizendo: quem não toma a sua cruz e me segue, não é digno de mim. Mateus 10, verso 38. Quem acha a sua vida, vai perdê-la. Quem perde a vida por minha causa, certamente a ganhará. Mateus 10, verso 39, palavras de Jesus. Quem acha a sua vida, no dizer do Cristo, significa abandonar o caminho estreito e deleitar-se nas comodidades da estrada larga e cômoda. Fica claro que não existem alternativas para fugir às tensões. Para seguir o Mestre é preciso aceitar nossa própria cruz e se misturar com todo tipo de gente. Vejam que Jesus localiza o discípulo dele naquele que carrega a sua cruz, sem pestanejar e sem reclamar. Eis que vos mando como ovelhas para o meio de lobos. Foi sua ordem. Ele deseja seguidores no centro nevrálgico do mundo, enfrentando feras e administrando dificuldades. Nosso Rabi não deseja discípulos distanciados do esforço. Não se admite ociosidade e descompromisso. Quem coloca a mão no arado e olha para trás, não é digno do reino de Deus. Lucas 9, versículo 62. Já disse alguém que tensão é o tempero da vida. Vocês suportariam um prato de comida sem sal? Pois a falta de sal na alimentação é semelhante à ausência de tensão em nossas vidas. Será preciso considerar, todavia, que da mesma forma, surpresas agradáveis também podem se tornar estressantes. Não somente tragédias fazem parte deste caldo. Outros ingredientes podem criar uma euforia devastadora. Torcedor de time de futebol passa 90 minutos tensos assistindo um clássico. O decisivo gol do seu time, no entanto, pode gerar um distúrbio orgânico irreparável. E neste ponto, amigos, nós vamos fazer a primeira interrupção no programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Já estamos no segundo bloco do programa Quarta Dimensão. Nosso site está na telinha, por gentileza de bons amigos. E convidamos vocês para visitá-lo. Nossos programas têm sido gravados nos estúdios Fernando Martins e têm sido transmitidos ao vivo, às quartas-feiras, pelo Facebook Live TV PG. Após a gravação ao vivo, as palestras permanecem disponíveis na live para que em qualquer horário possam ser apreciadas. Agradecemos e parabenizamos o Fernando e o Zube pela nossa audiência, que consideramos compatível com a vontade do alto. De nossa parte, vocês sabem, nós
não nos consideramos merecedores de coisa alguma. Tudo o que fazemos está dentro da nossa obrigação. Agradecemos também aos telespectadores que nos prestigiam com audiência, e alguns abençoados ainda fazem mais. Registram seus nomes para que fiquem conhecidos. Embora não mereça, agradeço pela generosidade. Em seguida, a continuação do tema: esquerda e direita da atenção. Pessoa sensível derrama lágrimas ao assistir uma peça teatral. Acredito que ninguém desejaria modificar essas reações. Embora causem estresse, elas também causam surpresas. Mas essas emoções, amigos, temperam nossas vidas. Considerando tais reguladores de afetividades, será que restaria motivos capazes de eliminar a tensão inteiramente? Parcialmente, sim. Eu concordo e acho que maioria me acompanha nesta concordância. A tensão prolongada, repetição constante de algo que nos mantém mortificados, esta sim precisa ser eliminada. De forma seletiva, expurgar frustrações, medo, raiva e desejos de vingança seriam passos gigantescos para higienizar as nossas mentes. Perseverar no rumo dessas prioridades seria a estratégia perfeita para equilíbrio definitivo. Ninguém exagere, portanto, assumindo o papel de modelo internacional de ajuste de vida. Não faça isso. A vaidade invalida e desgasta as melhores intenções. Outra coisa, aquilo que dá certo com você pode não dar certo com outro. Pode não se enquadrar ao perfil do seu vizinho. Mantenha-se discreto diante dos aflitos, especialmente dos aflitos. Placebos não servirão para encorajá-los. Placebos não curam. Alguém não consegue emprego e você diz: não se preocupe, não se preocupe. A vítima está pé da vida com sacanagem de colega e você declara inexistência de motivação. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra, amigo. Precisamos ser realistas para conservar credibilidade. Não podemos colorir o rosto de alguém sem a sua concordância, vesti-lo com roupas de palhaço e ordenar que cante e dance pelas ruas. Não. Compaixão e respeito devem acompanhar gestos solidários que exigem compostura e coerência. Ao desempregado, prometa colocá-lo em suas orações e repita que Deus é maior do que os problemas. A afirmação positiva reduz o peso das provações, ajuda o aflito. Palavras de bom ânimo iluminam o rosto do seu interlocutor. Para aqueles cuja tensão aumenta pelas queixas, será necessário reformular o discurso. Não cabem a demonstrações menos enérgicas. Valerá censura
Uma censura ácida, mesmo que seja ácida. Ela serve para conscientizar. Isto aí mata, meu irmão. Isto aí mata. Você precisa se conscientizar disto. Sua saúde está sendo minada pelo veneno do rancor. Saia desta antes que doença incurável se instale. Aqui não cabem panos quentes. Importa dizer a verdade nua e crua. Há 20 anos o sujeito viu-se ofendido por alguém e continua remoendo e destilando o veneno da raiva. O ditado popular é didático. Água mole em pedra dura, tanto vai batendo até que fura. O sujeito fica repetindo. Dia 2 de fevereiro de 1988, eram 9h05 da manhã, quando o João da Silva me ofendeu. Eu não posso esquecer. Eu não devo esquecer. E aquele estribilho fica parecendo samba de nota única. Basta nos aproximarmos e as lamúrias se repetem como escapadas de velho realejo. Cada vez que o gajo memoriza o desacerto e a raiva volta a morder seus intestinos, seu fígado fica torcido, ele relembra o fato 400 vezes por dia. E nós imaginamos 400 mordidas nos seus órgãos internos. Não há fígado que resista, não há estômago que suporte. Não seria mais agradável focalizar algo diferente? Ler livros que falem de pessoas generosas, meditar sobre as sábias palavras de Jesus contidas nos evangelhos. Se preferir que o malagradecido absorva o tempo desperdiçado em trabalhos de agulha ou pincel, ele pode substituir aqueles pensamentos lúgubres por tinta e pincel, por pincel e por agulha. Tudo o que escolher será melhor do que destilar ódio. Desde que o João da Silva proferiu sua ofensa e o Pai Celestial derramou milhares de bênçãos sobre o ofendido, tais benefícios foram sufocados pela malfadada lembrança, porque ele nem sequer percebeu. O infeliz prefere conservar a notícia que o tornou coitadinho, e que, para sua satisfação, ele foi apelidado vítima. Ele se alegra quando consegue reaver a ofensa algumas vezes, sufocada pela misericórdia divina. Parece algo agridoce que se dissolve na boca, exalando aromáticas essências. Agindo de maneira errada, muitos religiosos desempenham o papel deste polichinelo, executor de rosário às avessas. Eles esqueceram por completo a dinâmica perdoadora dos evangelhos. Ao trazeres ao altar a tua oferta, se te lembrares de alguma desavença, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, depois volta e realiza a oferta. Mateus 5, versículos 23 e 24, palavras de Jesus. Exorcizar desavenças é o mesmo que edificar pontes. Pontes de contato. Não basta apenas querer, porém, será necessário afundar alicerces para que tudo se afirme. Não vale expressar desejos de boca para fora,
eu faço, eu aconteço. Antes teremos que penetrar raízes que nos tornaram irascíveis e questionadores, intolerantes e prepotentes. Veja que simples vírgula vira tempestade quando falta paciência para nós. E neste ponto, amigos, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção no programa para os comerciais do canal, mas é um minutinho só, daqui a pouco já estaremos de volta. Obrigado. Estamos retornando com o programa Quarta Dimensão, terceiro bloco. Figurinhas por aí pregam aos microfones que a Terra vai ficar escura e vazia durante 1000 anos. Disse Deus, no entanto: eis que vos enviarei Elias, o profeta, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele reconduzirá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, a fim de que eu não precise interditar a terra. Malaquias 3, versos 33 e 34. Palavras de Jeová. Percebam, amigos e amigas, que a própria Bíblia diz que Deus mudou seus planos. E alguns ainda acompanharam a reviravolta. A reencarnação de Elias na terra será para modificar essa situação terrível em que nos encontramos. Ele nos ajudará e Deus não vai escurecer o planeta. Deus não faz obra imperfeita. Fê-las incompletas, para que o próprio homem pudesse completá-la. Outra coisa, ninguém se assuste com agouros e agourentos. Lá no passado foi Noé. Aqui é o espírito de Elias reencarnado, quem abrandará o coração de Deus, porque Elias vai voltar a viver, vai voltar a ajudar a Deus no seu trabalho. A justiça divina não cortará nossa luz. Podem ter certeza, eles assustam para aumento de ofertas. E depois desse pinguinho de doutrina, voltamos ao assunto de hoje. Esquerda e direita da atenção. Passamos como trator sobre quem nos desagrada, porque a irritação faz enxergar tudo ensombrado. Este mundo não tem mais jeito, bradam apressadinhos e imaturos, esquecendo o quanto lhes falta em termos de aprendizado. O mais sábio dentre os sábios terráqueos pouco sabe sobre o seu futuro. O Eclesiastes esclarece este ponto. Há justos e sábios, e as suas obras estão nas mãos de Deus. Contudo, eles não sabem se são dignos de amor ou de ódio. Tudo se reserva incerto para o futuro. Eclesiastes 9, versículos 1 e 2. Na contramão das Escrituras, alguns exageram aleluias, declarando certeza de vitória no juízo final. Eles já estão salvos por antecipação. Antes de ser julgados, eles já estão cantando vitória. Bom,
A palavra vitória tem sido proferida dia e noite como um estribilho. Bom seria que tais fulanos usassem preceito já existente. Uma palavrinha, modéstia. Seria melhor que eles fossem um pouco mais modestos em suas apreciações pessoais. Melhor ainda, se eles ouvissem o Evangelho, também vós, depois de vos haverdes feito tudo, dizei: somos servos inúteis, porque nada foi feito além da nossa obrigação. Lucas 17, versículo 10. Percebam o remate conclusivo. A frase de Jesus diz: depois de ter feito tudo, vejam só, foi a recomendação do mestre. O sujeito tem que dizer que é um servo inútil. Tem que sair fora dessa zona de engrandecimento pessoal. Tudo, a palavra tudo é o termo máximo. Tudo significa ressuscitar alguém como Lázaro, sepultado há 4 dias. Porque Jesus disse: fareis obras ainda maiores. O tudo está nisso, dentro desse conceito. Milagreiros modernos imitam galinhas, cocoricando e valorizando a postura do ovo, considerada prodigiosa. Que coisa maravilhosa botar um ovo. Na opinião delas, é claro. Exorcizemos esta presunção assumindo a ordem do Nazareno, dizendo-nos e nos considerando servos inúteis. Este é o antídoto contra o veneno da soberba. Ninguém se iluda com excesso de aleluias e promessas vazias. Felizmente, o planeta Terra tem registrado figuras humanas desapegadas, que detestam simples citação de suas virtudes. Seguindo essa diretriz, tudo ficará mais fácil. Não passaremos pelo dissabor de sermos flagrados e castigados por alguma falha. Aquele que extrapola condições humanas e se diz imune aos erros, porque nasceu de novo, deveria estar entre anjos. Se ele está aqui na Terra, é bem possível que ele seja alguém tão pecador quanto nós. Aqui vivem humanos que as Escrituras consideram pecadores. Veja o que diz a Bíblia. Se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. 1 João 1, verso 8. Exibir virtudes já configura transgressão. Quando nos embrenhamos no terreno das relações humanas, então, o resultado torna-se melancólico. Quando Jesus disse: amai vossos inimigos, ele divulgou o preceito áureo da medicina, mas parece que ninguém aceitou. Não se trata de apenas tolerar, amigos. Não é simples tolerância, não. O nosso Rabi determinou completa varredura de mágoas, limpar a consciência de pensamentos desagradáveis, numa profilaxia de alma e de corpo. Quem esquece ofensas corta lembranças amargas. Quem atinge a grandeza de amar o próximo varrerá neuroses da mente.
É aquilo que Jesus disse: quem ama, obedece às minhas palavras. João 14, verso 15. Quem não ama, consequentemente, não está obedecendo Jesus. Ademais, essa teimosia de acalentar mágoas pode ser até um orgulho. Apostamos tanto em nossa personalidade egocêntrica que consideramos simples olhar benévolo como inaceitável humilhação. Quem se julga o rei da cocada preta não desce do pedestal. Sacerdote importante da Igreja Católica nos Estados Unidos esteve hospedado alguns dias no Vaticano. Ele confessou ao Papa João XXIII que estava atravessando um período conturbado. Ele se queixou para o Papa João XXIII. Não existe mais respeito pela autoridade. E eu me encontro à beira de colapso. Defrontado com 1000 problemas, a impossibilidade de resolvê-los me aflige. O Papa João XXIII olhou sorridente para o hóspede e lhe disse: eu também vivi esse drama quando fui eleito pontífice. Atravessei longo período sem sossego, até que tive sonho esclarecedor. Entidade angelical me disse: Giovanni, por favor, deixe de se levar tão a sério. Quando acordei pela manhã e rememorei as palavras do anjo, não consegui segurar gostosa gargalhada. Depois da lição, João 23 reduziu suas expectativas. Ele esquecera que somente Deus é onipotente e dali para frente se ocupou tão somente com aquilo que considerava viável. Se todos analisassem a nossa careta bem humana, todos os dias pela manhã, ao acordar, ficaríamos bem menos pretensiosos. Não somos absolutamente nada, senhoras e senhores. Quando o Dr. Charles Albert Ainsley desembarcou na Guatemala, a coisa estava irremediavelmente insolúvel. 3 milhões de habitantes viviam quase inexistente assistência médica na terceira década do século XX. 6 crianças em 10 nasciam e morriam logo em seguida. O adulto guatemalteco não atingia 50 anos. O médico ficou extremamente assustado. O hospital que lhes ofereceram, sediado na cidade de Guatemala, mais parecia monte de escombros. A enfermeira Carmen disse para o médico, desolada: os problemas são tantos, doutor, que não há o que fazer. Não sabemos por onde começar. E neste ponto, amigos, nós vamos fazer mais uma pequenina interrupção para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Além do Quarta Dimensão, o Facebook Live TV PG transmite mais os seguintes programas: Olhares, com Anderson Pedroso; Transformando Vidas, com o pastor Edson; Carro em Casa, com Odine Carneiro;
e o infantil Mundo de Alegria com Janaína de Oliveira. E atingimos o último bloco do programa Quarta Dimensão, acolhido por gentileza da Live TV Ponta Grossa. Todos estão convidados, portanto, nas manhãs de quartas-feiras, para este encontro com as Escrituras. Na próxima quarta-feira abordaremos outro tema ligado aos Evangelhos. Em seguida, os últimos questionamentos sobre o assunto de hoje: esquerda e direita da atenção. Voltamos àquele caso da enfermeira Carmen, se queixando para o médico que não sabia como agir, não tinha jeito. O hospital estava totalmente falido. O médico lhe disse, sorrindo, para acalmar a aflição da moça: menina, você quer ser feliz? Então pare de sofrer com as coisas que não pode modificar. Reserve energias para o que é possível. Sempre restarão coisas factíveis. Carmen guardou a lição para o resto da vida. E teve o privilégio de aprender bastante com o Dr. Charles Albert Ainsley, verdadeiro apóstolo da medicina. Ele mesmo incentivou que o apelidassem de bruxo, para que os índios o aceitassem. A tal ponto a mágica do bruxo foi aceita, que bastava anúncio rápido para que se formassem filas em seu consultório. Afluíam grupos de crianças e velhos com todos os tipos de enfermidades. Somos obrigados a reconhecer que nem sempre a careta ao espelho é de alguém inoperante. Tem gente que encara o espelho de manhã com uma cara, com um rosto radioso e feliz. Naturalmente porque fez o bem no dia anterior e está lembrando disso. Atrás da careta humana pode aparecer o rosto radioso de alguém sapiente, emoldurando promessa evolutiva constante da Bíblia: sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. Nós vamos chegar lá. Senão não teria essa recomendação bíblica. Carregar Deus no coração é passo decisivo. A propósito, colega de Curitiba me contou algo interessante. Ele estava com check-up marcado na clínica e sabia do tempo que perderia na sala de espera. Por isso comprou o livro, para aproveitar o tempo lendo. Teve surpresa quando adentrou a sala de recepção. Ao invés de semblantes aborrecidos, se escondendo atrás de celulares e de revistas, ele deparou animada conversa. Todo mundo conversando. Senhora de cabelos brancos era centro daquela agradável troca de ideias. Não demorou e o Edemundo se envolveu no bate-papo. A simpática velhinha que cedera seu lugar para todos os demais fez o mesmo em favor do Edemundo. Abriu lugar para que ele entrasse em sua vez. Ele não suportou a curiosidade e lhe perguntou: afinal, senhora, qual a razão
de ceder a sua vez a todos, adiando indefinidamente sua consulta, a mulher respondeu, feliz pela curiosidade do moço: eu não sou consulente do Dr. Clóvis. Todas as quintas-feiras eu frequento o Café Colonial. Na última quinta-feira do mês, porém, o dinheiro da aposentadoria já terminou. É a razão que eu venho aqui para bater papo grátis. Aquela aposentada aprendeu a viver longe de tensões, procurando contato com outros amantes de boa conversa. O salão de chá custava preço impossível de pagar na última semana do mês. Com alguma pesquisa, ela descobriu aquele recanto e não perdeu seu passatempo favorito, jogar conversa fora. A sala de espera do Dr. Clóvis estava sempre repleta. Naquele lugar nunca faltaram assuntos e ouvintes para a distração de aposentada que sabia utilizar seu tempo. Se todos usassem recursos disponíveis como esta mulher, com certeza seriam reduzidos os percentuais de doenças nervosas. A atitude dela lembrou Jesus, apontado por Saduceu moderno como defensor do descanso no sábado. Eu lhe perguntei a razão da afirmativa. Por que Jesus defendia o sábado? É o Evangelho, disse ele. Jesus frequentava a sinagoga e a sinagoga abria suas portas aos sábados. Portanto, pregando na sinagoga aos sábados, Jesus se definiu como seguidor de Moisés e guardador do sétimo dia. Na opinião daquele cidadão, a presença do mestre na sinagoga legitimava a doutrina vingativa de Moisés, totalmente diferente da pregação de Jesus. Eu lhes contei esse episódio e expliquei a razão da sua presença na sala de espera da clínica. Contei a ele para que ele tirasse alguma ideia mais moderna e mais certa. Ela estava ali por falta de dinheiro para adentrar a sala de chá. Jesus tinha seus motivos. Ele frequentava a sinagoga pela afluência de pessoas que permitia a pregação do seu evangelho. Ocorrência no sábado não passava de mera coincidência. Onde tinha mais gente, ali estava Jesus pregando. Portas se abrem para quem se propõe propagar a boa nova do Evangelho. Aquele menino desceu as escadas cauteloso, sentindo o cheiro do mato e ouvindo os passarinhos. Ele caminhava devagar, sem pressa, respirando profundamente para aproveitar os perfumes. Parecia a figura de Moisés pisando o chão sagrado de Horebe. A sarça queimava e a glória de Jeová penetrava as suas narinas. Aquela manhã radiosa para o garoto mais parecia uma celebração. Urubus famintos passaram por ele, emitindo granidos. O garoto continuou caminhando para cumprir a missão para o qual fora destinado, desde o ventre da mãe. Pela generosidade do mais sábio dos homens, ele fora escolhido. Os discípulos de Jesus discutiam entre eles, com crescentes sinais de discordâncias,
Qual deles seria o maior do reino de Deus? Quem seria o primeiro ministro que sentaria ao lado de Jesus no paraíso? Qual deles ocuparia o trono da glória? Chamando o menino, Jesus colocou aquela criança no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos tornardes como este menino, de modo algum entrareis no reino dos céus. Mateus 18, verso 3. Percebam a mensagem contida no texto, de coração apaziguado. Jesus foi claro e sobejamente sábio. Será urgente modificar os esgares irritados de adulto ao acordar de pesadelos agitados e assumir o rosto primaveril dos primeiros anos. Louvado seja Deus! Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Louvado seja o nosso querido Deus Pai. Louvado seja o santo nome de Jesus, o nosso Cristo. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. E para vocês, amigos, além desta câmera, nós estamos vibrando e pedindo a Deus que possa derramar bênçãos e bênçãos sobre todos e sobre suas famílias. Que todos recebam saúde, paz, harmonia, prosperidade, alegria de viver, tudo de bom. Mas acima de tudo, amigos, amor no coração. Porque o amor é a reserva mais perfeita e mais completa para que possamos ser felizes. Muito obrigado, amigos, e boa noite.